Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maíto Marques. Na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um pouco. E fui lutar por um mundo novo. Jesus chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Lucas, capítulo 6, versículo 13. Amado irmão, amada irmã, com alegria nós estamos começando o programa Paróquia em Missão, nesta quarta-feira, dia 28 de outubro, festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Nós desejamos, pela intercessão dos santos apóstolos, a todos vocês, graça, paz, saúde e fé, da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, na comunhão e na unção do Espírito Santo. Você que nos acompanha pela Rádio Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo canal de nossa paróquia no YouTube, fique ligadinho conosco, o programa de hoje está apenas começando. E leva a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito. Iniciemos o nosso encontro de hoje em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos sobre nós as luzes do Divino Espírito Santo, para que Ele nos dê a coragem de testemunhar Jesus Cristo, assim como os apóstolos São Simão e São Judas, cuja festa hoje celebramos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, que pela pregação dos apóstolos nos fizeste chegar ao conhecimento do vosso Evangelho, concedei pelas preces de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer, acolhendo com amor novos fiéis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa igreja celebra a festa dos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Simão é cognominado por Lucas de Zelote, Lucas capítulo 6, 15 e Atos 1, 13. Ele é chamado de Zelote, talvez por haver militado no grupo antirromano dos Zelotas. É geralmente retratado segurando uma serra, pois, segundo a tradição, teria sido este um instrumento de seu martírio. São Judas é denominado Tadeu,
São Judas Tadeu, Mateus 10:4, Marcos 3:18. Ou também ele é chamado de Judas de Tiago, Lucas 6:16 e Atos 1:13. E o Novo Testamento conserva uma carta atribuída a São Judas. Se você não conhece, pode ler lá no finalzinho. Nós temos a carta de São Judas Tadeu. Também o codinome Tadeu serve para diferenciar Judas Tadeu de Judas o Iscariotes. E ele é retratado segurando um machado, pois teria sido com esta arma que ele teria sofrido o martírio juntamente com São Simão. São Simão e São Judas Tadeu, rogai a Deus por nós. Rogamos-te, patrono, a tua intercessão nas dores do abandono, nas penas, na aflição. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. O teu nome esquecido queremos relembrar, torná-lo muito querido, fazê-lo retumbar. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Se chora nossa alma, premida pela dor, a suspirada calma derramas com amor. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. Atende os nossos votos, o céu é quem nos diz a graça aos teus devotos, o teu Jesus prediz. São Judas, consola os pobres filhos teus que esperam, suplicam a paz, o amor de Deus. A palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, dia ao qual a Igreja celebra a festa dos apóstolos Simão e Judas, Judas Tadeu ou Judas de Tiago. E temos como texto da Palavra de Deus o Evangelho de Lucas, capítulo 6,
versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e o seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e todos eram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, dia 28 de outubro, a Igreja celebra a festa dos apóstolos Simão e Judas. Simão, que também tinha um apelido de Zelota no Evangelho de Lucas, ao qual acabamos de escutar, e o outro chamado de Judas, Tadeu, ou também outros evangelistas, até mesmo o próprio Marcos e também Lucas, se dirigia também muitas vezes a Judas como Judas de Tiago. Celebrar a festa de um apóstolo é sempre celebrar a origem da fé cristã. A martiria. O que é a martiria? É o martírio. Aqueles que não se hesitaram, aqueles que não tiveram medo de professar a sua fé em Jesus Cristo. Aqueles aos quais entenderam muito bem a palavra do último apóstolo Paulo, quando ele mesmo dizia: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Celebrar a festa de um apóstolo é justamente ter presente isso em nossa vida. A nossa confiança está depositada, está firmada no Senhor. E é por conta dele que eu vou até o fim. É por conta dele que os apóstolos foram até o fim. É por conta dele que os apóstolos resistiram até o último momento. Sendo assim, para muitos, sinal de loucura. Ou para alguns também, sinal de insensatez. Mas, para eles, eram, e para nós também hoje, se tornaram sinal de fidelidade. Fidelidade àquele que o chamou, Jesus Cristo. Jesus, tendo seus discípulos, depois de rezar, depois de estar em comunhão com o Pai, isto é, depois de entender a vontade do Pai para si,
ele toma a escolha de 12. De 12 para estar mais próximo. De 12 como sinal de uma sucessão daqueles aos quais iriam pelo mundo todo, por meio da humanidade, dizendo, da nossa humanidade, mas tendo em vista a divindade que grava em nosso coração o desejo de sempre sermos fiéis àquele que nos chama, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é tendo essa intimidade com Jesus que nós temos a possibilidade de desejar também em nós que nós possamos ser, de fato, esses continuadores desse reino de Deus. Jesus nos chama porque Ele confia em nós. E não é olhando para as nossas limitações, porque todos temos, mas é olhando para o nosso desejo de sempre estar com Ele. Por isso, celebrando a festa desses 2 apóstolos, peçamos ao Senhor que Ele olhe cada vez mais para nós, assim como Ele olhou para os 12, não olhando para as nossas limitações, para as nossas fraquezas, para as nossas misérias, mas olhando para nós com o olhar de quem nos ama, olhando para nós com o olhar de saber que o desejo do nosso coração, por mais difícil que seja, é de estar com Ele, e estando com Ele nós tenhamos a santa e amada coragem que teve Simão e Judas, da martiria, da entrega sem reserva, de estar com o Senhor sem olhar a consequência. Consequência esta que foi de entregar a vida. Que nós, amando o nosso Senhor, possamos estar com Ele até o final, e que nosso Senhor, por meio do seu Espírito de amor, nos dê essa grande graça de sermos fiéis ao chamado que Ele mesmo nos fez. Que assim seja. Amém. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Filipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Filipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Sabes que eu já creio, mas ainda não é suficiente. Ilumina minha mente e aumenta a minha fé. Mais conteúdo, Senhor. Quero mais filosofia, quero mais teologia, quero mais informação,
Quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Felipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Felipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Sabes que eu já creio, mas ainda não é suficiente. Ilumina a minha mente e aumenta a minha fé. Mais conteúdo, Senhor. Quero mais filosofia, quero mais teologia, quero mais informação, quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Ensinamento da Igreja. A nossa catequese hoje conclui o segundo capítulo da carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti, somos todos irmãos. No segundo capítulo, um forasteiro, portanto, no caminho, ele conclui com este subtítulo, a provocação do forasteiro. É o número 84. O Papa diz, por fim eu lembro que Jesus diz em outra parte do Evangelho, Mateus 25, 35, era forasteiro e acolheste-me. Jesus podia dizer estas palavras porque tinha um coração aberto que assumia os dramas dos outros. São Paulo exortava, em Romanos 12, 15, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Quando o coração assume essa atitude, é capaz de se identificar com o outro sem se importar com o lugar de onde nasceu nem de onde vem. Entrando nessa dinâmica, em última análise, experimenta que os outros são a sua própria carne. Para os cristãos, as palavras de Jesus têm ainda mais uma outra dimensão, uma dimensão transcendente. Implicam reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado ou excluído, conforme Mateus 25. Na realidade, a fé cumula de motivações inauditas o reconhecimento do outro, pois quem acredita pode chegar a reconhecer que Deus ama cada ser humano com amor infinito e que assim lhe confere uma dignidade infinita. Além disso,
Acreditamos que Cristo derramou seu sangue por todos e cada um, pelo que ninguém fica fora do seu amor universal. E se formos à fonte suprema, que é a vida íntima de Deus, encontramos-nos com uma comunidade de 3 pessoas, origem e modelo perfeito de toda a vida em comum. A teologia continua a enriquecer-se graças à reflexão sobre esta grande verdade. E aí o último tópico do 2º capítulo, o Papa diz assim: às vezes, deixa-me triste o fato de, apesar de estar dotada de tais motivações, a Igreja ter demorado tanto tempo a condenar energicamente a escravatura e várias formas de violência. Hoje, com o desenvolvimento da espiritualidade e da teologia, não temos desculpas. Todavia, ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados ou pelo menos autorizados pela sua fé a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e até maus tratos àqueles que são diferentes. A fé, com o humanismo que inspira, deve manter vivo um sentido crítico perante estas tendências e ajudar a reagir rapidamente quando começam a insinuar-se. Para isso, é importante que a catequese e a pregação incluam de forma mais direta e clara o sentido social da existência, a dimensão fraterna da espiritualidade, a convicção sobre a dignidade inalienável de cada pessoa e as motivações para amar e acolher a todos. Assim ele conclui o 2º capítulo. Amanhã entraremos no 3º capítulo da encíclica Fratelli Tutti, Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiães, tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu,
compadeceu, se cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância. O caminho é a justiça e conversão. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Pastoral Paroquial. O nosso bloco pastoral de hoje continua a apresentação das orientações de nossa arquidiocese quanto às eleições 2020. E queremos hoje partilhar com você o tema Combater e denunciar a corrupção. Diz a nota da CNBB da 40ª Assembleia Geral: a compra e venda de votos e o uso da máquina administrativa nas campanhas constituem crime eleitoral, que atenta contra a honra do eleitor e contra a cidadania. Exortamos os eleitores a fiscalizarem os candidatos e, constatando esse ato de corrupção, a denunciarem os envolvidos ao Ministério Público e à Justiça Eleitoral, conforme prevê a Lei 9840, uma conquista da mobilização popular há quase 2 décadas. E também desejamos partilhar com você o tópico A participação do clero e religiosos e religiosas nas eleições. O Código de Direito Canônico que rege a Igreja Católica afirma, no Cânon 285, os clérigos se abstenham completamente de tudo que não convém a seu Estado, de acordo com as prescrições do direito particular. Os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos que implicam participação no exercício do poder civil. E o Cânon 287 diz: os clérigos promovam sempre e o mais possível a manutenção entre os homens da paz e da concórdia fundamentada na justiça. Não tenham parte ativa nos partidos políticos e na direção de associações sindicais. Deste modo, presbíteros e diáconos, religiosos e religiosas, têm como missão acompanhar criticamente as propostas de candidatos e partidos, sem, no entanto, tomar parte em propagandas eleitorais ou partidária. A igreja, templo e demais espaços a ela ligados não poderão ser usados para reuniões de natureza político-partidária. Também nesses espaços não devem ser veiculadas propaganda eleitoral como faixas, outdoors, cartazes, panfletos e outros. Sobre a conscientização política e voto consciente, a Igreja orienta a comunidade paroquial fora do espaço sagrado, ou seja, fora das igrejas, como nos salões paroquiais, nos centros missionários, poderá proporcionar formação de conscientização política e voto consciente. E também promover encontros, debates, desde que todos os partidos e candidatos tenham o mesmo espaço e tempo. Nesse sentido, nossa paróquia irá promover na próxima semana, no dia 3, na terça-feira, às 19 horas,
um encontro para os candidatos ao Legislativo. Todos os candidatos a vereadores, eles poderão fazer a inscrição para participar na Secretaria da Paróquia. Não é um debate entre os candidatos, mas uma palestra, um encontro que será promovido pela Igreja para os candidatos a vereadores. No dia 6, na sexta-feira, às 7h30 haverá um debate com os 4 candidatos ao Executivo Municipal. E para concluir este nosso momento, vamos falar sobre a cultura do diálogo e do respeito, um pensamento do cardeal Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador e primaz do Brasil. Ao invés do proselitismo religioso, do corporativismo e da pretensão de dominação, devem nortear o agir político dos cristãos o respeito, o diálogo e a busca do bem comum, com especial atenção aos que mais sofrem com os problemas sociais. Chamaste do meio do povo a coisa que eu mais queria, e para que eu entendesse meu povo com tua sabedoria, me deste uma profecia, mandaste olhar o meu povo, estudar o meu povo, ouvir o que o povo diz, e agora me ordenas que eu volte pro meio do povo e ajude o meu povo a ser feliz. A tempo e a contratempo eu pregarei, na tua palavra de paz eu insistirei. Sou de paz, mas se for pelo povo eu brigarei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo, e ao povo eu irei. Tu me mandas de volta ao meu povo. O sonho é realidade. E pra que eu não confunda o meu povo, Eu peço serenidade. peço maturidade. Eu quero aprender com meu povo, estudar o meu povo, pensar no que o povo diz. E volto sabendo que vives no meio do povo, e no povo eu também serei feliz. A tempo e a contratempo eu pregarei, tua palavra de paz eu insistirei. Sou de paz, mas se for pelo povo eu brigarei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo, e ao povo eu irei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo, e ao povo eu irei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo, e ao povo eu irei. Vida e saúde. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Olá, rádio ouvintes. Aqui quem vos fala é Laís Fonseca, nutricionista. Estamos dando início ao nosso terceiro programa, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a prevenção do câncer de mama.
através da alimentação e também sobre o aleitamento materno, né? Então, assim, citamos no áudio passado sobre algumas substâncias aí nocivas, né, que podem estar potencializando a formação desse câncer de mama, que a indústria ela denomina como xenobióticos, que são aí substâncias estranhas ao nosso organismo não precisa, né? E o que o nosso organismo vai precisar aí para estar prevenindo esse câncer de mama? A questão do aleitamento materno é uma delas, né? As mulheres que amamentam seus filhos, né, têm uma chance menor, né, desenvolvendo esse câncer de mama. A cada ano que a mãe amamenta, a gente coloca em torno de 5%, né, a menos a chance de estar desenvolvendo esse câncer. A cada 2 anos de aleitamento materno, aí já reduz em 10% esse risco, né, de desenvolver ao longo da vida. Por quê? Durante o aleitamento vai estar eliminando algumas células mamárias com as mutações, né, que vai potencializar a formação desse câncer. Então, quanto maior o tempo de aleitamento materno, maior esse benefício aí, né? Reduz a exposição da mãe a hormônios que aumentam o risco desse câncer. Então, é um fator muito protetivo o aleitamento materno. Então, a gente sempre recomenda, né, o aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida. E após a introdução da alimentação complementar dos bebês, pode estar dando sequência por 2 anos ou mais. Aí é uma questão que vai depender muito, né, da mãe, a hora que vai querer estar parando mesmo essa questão do aleitamento. Só que é um fator que vai proteger e muito aí. Bem, outra questão que vai estar protegendo o nosso organismo contra a formação de um câncer de mama é o cuidado na questão da higiene dos alimentos, né? A gente sabe que a indústria acaba utilizando agrotóxicos para produção em larga escala, que a população está em constante, né, expansão, e aí a gente acaba recebendo em nossa casa, adquirindo produtos com grande concentração aí de agrotóxicos. Então, o que a gente pode estar fazendo para estar eliminando, né, boa parte deles aí? Sanitizando os alimentos, lavando, higienizando eles e colocando aí, para cada 1 litro de água, uma colherzinha de sopa de hipoclorito de sódio, né? Ou a gente pode colocar uma colherzinha de bicarbonato, deixando aí de molho por 10 minutos, vai estar o quê? Eliminando boa parte, mas não tudo, né? Infelizmente, a gente acaba ainda ingerindo uma quantidade considerável de agrotóxicos. Mas para a gente se proteger mais, o que a gente pode fazer? Dar preferência à agricultura orgânica, a gente sabe que é mais difícil, dependendo do local, o acesso, né? Mas está cultivando em casa, pessoal de zona rural que gosta de plantar, né? Tá fazendo sua hortinha também em casa, ou adquirindo produtos da época, né? Que acaba tendo uma concentração menor também de agrotóxico, preferindo sempre produtos que tá na época mesmo, né? Então, todos esses fatores aí estaríamos protegendo mais ainda. Outra questão, a gente acaba também por ingerir muita concentração de metais pesados nesses alimentos aí, né? Por isso que é importante essa sanitização. Os utensílios que a gente prepara os alimentos, por exemplo, as panelas mesmo, né, com alumínio, a gente acaba ingerindo muito alumínio, muito chumbo, né, também. Então, a gente pode estar dando preferência a panelas de ferro fundido, que não vão trazer tanto esse prejuízo assim, né? Então, esses cuidados são muito importantes. A gente deve ter muito cuidado e tá fazendo essa prevenção mesmo, né, tendo esses cuidados que eu citei aí. E assim, o nosso organismo, ele é dotado de células que chegam aí na casa dos trilhões. Então, para cada 10 quilos de peso corpóreo nosso, a gente tem lá 10 trilhões de células. Uma pessoa de 70 quilos vai ter lá 70 trilhões de células. E para cada célulazinha do nosso corpo funcionar, a gente vai estar necessitando aí de 45 nutrientes. E esses nutrientes a gente vai encontrar onde? Na natureza, através de frutas, verduras, legumes, carnes e gorduras de boa qualidade, né? Aí que a gente vai estar agregando essa nutrição que a gente precisa. Então, devemos priorizar por alimentação de qualidade, colorida, né? No almoço mesmo, ter no mínimo 5 cores no prato, salada, a verdura, de preferência no vapor, feijão, arroz, né, que é o tradicional, e a proteína animal, mas de forma cozida ou grelhada, evitar as frituras. Então, assim, as cores, elas são fundamentais aí para blindar o nosso organismo em relação ao câncer de mama. Temos aí 3 cores principais, que seriam elas:
a cor roxa, a cor vermelha e a cor verde, né? Então, assim, a cor vermelha, a gente vai ter lá um pigmento que a gente conhece como antocianinas, que ele é carregado aí de substâncias antioxidantes, que vai estar o quê? Blindando mesmo, né, essa formação ou a potencialização desse câncer, né? Então, é importante a gente estar consumindo vários alimentos, verduras, frutas de coloração vermelha. Tomate, melancia, goiaba. No tomate também a gente encontra lá o licopeno, né, que é um flavonoide, que é uma substância também rica em antioxidantes, né? Que vai o quê? Reduzir a quantidade de radicais livres, que esses radicais livres eles vão lesar nossas células. Todos nós temos radicais livres no nosso organismo. Porém, quem se alimenta mal vai ter uma quantidade maior, né? Então, os antioxidantes que a gente encontra, né, na alimentação de qualidade vai fazer o quê? Com que a gente reduza, né, ao nível normal que a gente precisa aí. Então, a gente também tem a questão desses alimentos roxos, que a gente encontra lá a quercetina, né, que é uma substância que vai fazer com que essas células cancerígenas se reduzam no nosso organismo, fazendo com que, né, então ajuda na questão do tratamento. Alimentos de coloração verde também vai combater o crescimento dos tumores, ajudar a proteger, né, o nosso organismo dessa metástase, né, que o câncer ocorre aí no nosso organismo. Então, alimentos, né, as cores, elas são fundamentais aí. Temos a cúrcuma, que é aquele temperinho lá, hoje que a gente fala muito, né, o açafrãozinho da terra também, que é similar, vai impedir que os nutrientes cheguem, né, aos tumores, que esses tumores sejam alimentados com os nutrientes. Então, os temperos mais naturais, manjericão, orégano, né, a questão da salsa, fazer o temperinho saudável aí. No último programa a gente vai passar algumas receitinhas muito importantes, né. Temos as vegetais crucíferas, né, que são em forma de cruz também, nos seus talozinhos, que temos o agrião, brócolis, couve-flor, que vai estar ajudando também porque são carregadas de flavonoides, de antioxidantes. Castanhas, as oleaginosas, a gente tem amendoim, amêndoas, nozes, né? Tudo isso aí, né, vai estar potencializando com que esse câncer não progrida, não se desenvolva no nosso organismo. Alimentos de coloração amarelo, laranja, a gente tem lá o beta-caroteno também, que é um ótimo antioxidante. Então, o que a gente precisa realmente é de alimentação de qualidade, né? A gente tem lá a questão do nosso intestino, que quando a gente se alimenta mal, as bactérias boas elas vão ficar o quê? Em menor quantidade. Temos bactérias boas e ruins no nosso intestino. A gente diz lá que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Se o nosso intestino não estiver funcionando bem, né, vai potencializar também a formação de um câncer. Então, se a gente se alimenta mal, essas bactérias ruins vão estar em evidência e as bactérias boas vão estar em menor quantidade. E o que a gente precisa também, além desses alimentos que eu falei, para estar melhorando a qualidade do nosso intestino, a gente tem lá o que a gente chama de probióticos, né, que são alimentos vivos que vão estar melhorando a colonização dessas bactérias boas aí do nosso organismo. Vai melhorar essa microbiota intestinal, para fazer com que esses nutrientes que a gente está ingerindo aí sejam melhor absorvidos. Porque se nossa microbiota intestinal estiver ruim, por causa da má alimentação, esses nutrientes aí, eles não vão ser, né, em sua maioria, absorvidos. Então, a gente encontra os probióticos em leites fermentados, em alguns tipos de queijo. A gente pode dar exemplo aí do kefir, que a gente encontra tanto de água ou de leite. Eu vou passar até a receitinha no último programa para vocês. Temos os prebióticos, que são os alimentos para os probióticos, para esses alimentos vivos, né, esses micro-organismos vivos, que são lá as verduras, as frutas que vão ter as fibras, que vai ser o alimento aí para os probióticos. Então, a gente tem que estar com a nossa microbiota, né, funcionante aí para não deixar esse câncer chegar até o nosso organismo. Então, assim, eu queria agradecer a atenção de todos, né, nesse programa de hoje. E aí, eu vou estar passando o contato do consultório onde eu atendo, que é o 999-14-5257. Eu atendo todas as terças-feiras e aos sábados.
Ele é situado na rua Eliezer Andrade, número 629, no centro, Planalto, Bahia. Então, no próximo programa, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre o tratamento de pessoas que, porventura, foram diagnosticadas aí com o CA. Então, eu agradeço a atenção de todos. Tenham um bom dia. Te desejo vida. Te desejo vida. Te desejo vida. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. E dias de sol pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de um andorinha. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Queridos irmãos e irmãs dizimistas, nossa última semana do mês missionário, estamos refletindo sobre a dimensão missionária do dízimo. A igreja é, por sua essência, missionária. Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica no número 850. O mandato missionário do Senhor tem a sua fonte última no amor eterno da Santíssima Trindade. A Igreja peregrina é por sua natureza missionária, pois ela se origina na missão do Filho e da missão do Espírito Santo, segundo o desígnio de Deus Pai. E o fim último da missão não é outro, senão fazer os homens e as mulheres participarem da comunhão que existe entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E você, ao contribuir com a Igreja, ao contribuir com o seu dízimo, você está colaborando com esta dimensão tão importante na nossa vida, na vida da evangelização, que é a dimensão missionária do dízimo. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você é dizimista. E hoje, dia 28 de outubro de 2020, comemoramos o aniversário de Ana Ferreira Porto, Arlinda Costa Sampaio, Dalvanice Barbosa de Jesus, Dioci Barbosa Santos, Ivete Moreira Campos de Oliveira, João Paulo Cerqueira Gonçalves e Valdirene Gomes da Silva Santos. Parabéns, que Deus continue derramando chuvas de bênção sobre vocês. Hora de apagar a velhinha, vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, pelo seu aniversário. Que Deus lhe dê muitas venturas e paz, e que
Da obra Parábolas de Sabedoria, da editora Paulus, Vitória da Dedicação é o título de nossa parábola de hoje. O cultivo das virtudes é interessante. Normalmente as conquistamos de modo espontâneo, quando nos doamos, quando não estamos preocupados em ganhar algo. Somos recompensados quando menos esperamos. Mas elas são sempre frutos da dedicação. Quer uma prova? Havia uma flor que nasceu no meio de algumas pedras. Sofreu, esforçou-se e conseguiu crescer, mostrar sua beleza ao mundo. Conseguiu mostrar sua vida no meio de tanta dureza e tristeza. Uma jovem que passava por ali e viu a beleza daquela flor, ficou admirada. Logo pensou em levá-la para alegrar também a sua família. Cortou-a e levou para casa. Colocou-a num belo jarro, mas logo ela começou a murchar. Após uma semana, a flor morreu. No mesmo lugar onde ela havia crescido, nasceu outra flor. Um homem passou por ali, viu a beleza da flor, mas passou direto. Deixou-a onde estava. Depois de alguns dias de sol forte, sem chuva, a flor morreu, solitária. Mas suas raízes eram muito fortes. Apesar do terreno acidentado, novamente refloresceu. Em poucos dias, a flor cresceu e mostrava seu esplendor. Passou por ali uma criança que se encantou com ela. Não quis cortá-la, pois sabia que iria morrer se não estivesse ligada às suas raízes. Resolveu voltar todos os dias. Um dia regou, outro dia trouxe terra, outro dia limpou ao seu redor, fazendo um canteiro. Outro dia colocou adubo, e assim, todos os dias visitava a flor. Algumas semanas depois, o local que até então tinha uma flor resistente no meio de muitas pedras, agora tinha muitas flores. Se tornou um belo jardim colorido. Assim, meu irmão e minha irmã, a flor da parábola é símbolo de todos os sentimentos e virtudes. Eles são belos, mas se os cortamos, eles morrem. Eles encantam, mas se os abandonarmos, eles perdem. Eles se perdem e são destruídos pelo tempo, pelo sol ou pelas tempestades da vida. Devemos cultivar nossos sentimentos e valores. Devemos regá-los, colocar adubo, favorecer o crescimento. Devemos ajudá-los a florescer. Nossas amizades também são assim. Se não as cultivamos, acabam morrendo, perdendo sua cor, seu encanto. Tudo é uma questão de dedicação. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus, nada falta, só
perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí. Meu querido irmão, minha querida irmã, gratidão a você que nos acompanhou no programa de hoje. O programa Paróquia e Missão está chegando ao seu final. E queremos agradecer a você que está na sintonia pela Planalto FM, pela FM Lucaia e também pelo canal de nossa paróquia no YouTube. Peçamos, portanto, que nesta festa dos apóstolos o Senhor nos abençoe e nos impulsione a sermos também nós, seus enviados, seus missionários. No meu caminho, no meu caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E desejamos concluir com um pensamento do pensador e escritor Anselm Green. A humanidade genuína só surge quando nós, em vez de julgar, sofremos com o outro, porque seus erros são um espelho para os nossos próprios erros. A compaixão não é um sentimento que me faz achar que sou melhor do que os outros. Ela é o sentimento que me coloca no lugar do outro e me faz sofrer junto com ele, porque o seu sofrimento é o meu. As suas fraquezas são minhas, os seus erros também estão em mim. E a sua dor me faz lembrar de minhas próprias dores. Na compaixão, não vou somente ao encontro do outro, mas vou sempre também ao encontro de mim mesmo. Pai, ajuda-me a compreender os sentimentos e reações dos irmãos e irmãs, imaginando-me nas mesmas circunstâncias para viver na tua paz. Assim seja. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Que pela intercessão dos apóstolos São Judas Tadeu e São Simão, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão a todos, até amanhã, com a graça de Deus.
Era uma vez o dia que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer,